Vamos lá, mais um videozinho. Vou falar de um assunto aqui que ele é muito complexo. Ele tem N variáveis e ele é muito difícil de dar exemplo, porque geralmente a gente vê acontecendo ali durante o dia e eu não consigo separar em pequenos trechos de vídeo para mostrar isso para vocês. Eu vou tentar fazer um trabalho em relação a isso até para eu entender melhor como que funciona, mas eu vou tentar passar a mensagem para vocês sobre os robôs, sobre os market makers, sobre os formadores de mercado, os formadores de preço. Então, antes que eu comece aqui a falar um monte de beabá para vocês, não esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal e de ativar aí o sininho para que você seja notificado dos próximos vídeos, para que você veja aí assuntos que eu tento trazer aqui para vocês de uma forma bem prática, bem realista realmente de quem opera aí, de quem está o dia a dia aí na bolsa aí tentando de alguma forma aí fazer o trocadinho, o pão de cada dia. Então é o seguinte, não é para a gente prestar atenção aí no que eu estou fazendo, no que eu estou operando aqui, é para prestar atenção. Simplesmente eu vou falar sobre esses caras aqui. Então deixa eu aí, eu vou falar sobre esses caras, principalmente aqui, ó, que estão de amarelo. Então, que são os robôs, né? A gente tem a maioria das vezes que a gente vai falar, a gente, olha lá o robozinho, olha lá o robô, olha lá o robô. Mas existem diferentes players por detrás do que nós chamamos aí de robôs. Então, um tipo de player, o formador de mercado. O que é o formador de mercado? Por exemplo, você pegar uma opção que ela está muito dentro do dinheiro, você vai ver que é uma opção que ela não tem liquidez, mas ela vai ter lá um player lá, um market maker, o cara é contratado lá para formar mercado, ele tem que estar lá naquela opção para dar liquidez. Se alguém quiser entrar ou sair daquela opção, vai pagar o spread que o robô está pedindo lá, que fica aberto lá 10 centavos, 5 centavos, 15 centavos, mas o robô tá lá para dar liquidez, ele é contratado para gerar liquidez naqueles preços ali. Então, esse é um tipo de robô. Existe o robô que ele é o formador de preço. Por que ele é formador de preço? Porque nas opções a gente tem lá uma curva de precificação. Então, a opção mais longa, se a gente pegar esse exemplo da Petro aqui, tá meio fora de ordem aqui, mas dá pra gente ver. Você tá vendo? Ó, essa opção ela custa 33. Aí tem a próxima que custa 47 e essa aqui que custa 28, certo? Então a gente tem essas três. Vamos supor que esse 47 aqui, ele vire vendedor, vire 46. O que vai acontecer com essa opção e com essa opção? Vai descer 2 centavos para baixo aqui também. Quem é que vai fazer esse ajuste de preço aqui nessas opções? São esses caras, são os robôs. Então eles são os formadores de preço, eles operam uma precificação, uma curva de precificação. Eles correm lá para ajustar esses spreads. Então, por mais que o mercado tente distorcer essa curva de precificação, o robô está lá para trazer de volta. Tanto que ele é muito mais rápido que a gente e a gente não consegue ajustar os preços na mesma velocidade que ele ajusta. Então, se entrar um player aqui, por exemplo, bater aqui todos esses centavos aqui até no 20 centavos lá embaixo, esses robôs vão trazer de volta a curva de precificação para os 28. Então eles operam essa curva de precificação. Esse é um outro tipo de player. É o player que tá ali na pedra. Geralmente ele é aquele player que às vezes ele não cancela a ordem, ele fica aqui mesmo, tá vendo? Ele é aquele cara que fica aqui, tá vendo? Ele tem interesse em operar assim como a gente opera a curva de precificação, tá vendo? Ó, a ideal aqui, ó, a ideal aqui, aqui, tá vendo? Ó, aí tem um robozinho da Genial, que às vezes dá para ver ele. Aí existe um outro robô também, que é aquele robô que é para dar liquidez naquele preço. Então ele não é um robô que ele vai ficar ali para ser executado. Então ele fica geralmente no final da fila.
Então, esses robôs a gente vê que ele tem uns lotes maiores. Então, por exemplo, ó, esse da Tullet, tá vendo? Ideal com lote grandão. A UBS é uma que mais faz esse papel. Então você pode ver que eles sempre vão estar lá no final da fila, tá vendo? Ó, a Tullet aqui, tá vendo? Ó, com 230 quilos, a Tullet aqui com 230 quilos, mas qualquer movimento de preço aqui, ela é a primeira a cancelar o lote. Por quê? Porque ela tá ali para gerar liquidez naquele preço. Por que gerar liquidez? Porque a gente tem um papel muito líquido, por exemplo, como a Petrobras. Imagina que um player precisa tomar mercado 500 quilos. Então, essa Tullet está lá, ela é contratada para isso, aliás, ela não está lá de graça, ela ganha muito para fazer isso. E ela está lá para gerar essa liquidez para aquele determinado player, para caso ele precise. Então, se o cara der uma boletada de uma vez, ela não vai tirar o lote dela. Mas o cara vai boletar e o cara tem essa liquidez, o player está lá. Então, esse é um outro tipo de player. Existe o player que é aquele cara que a gente chama, que são os virador de fila, né? O cara espera todo mundo cancelar, ele espera os preços de cima virarem e ele vai lá e simplesmente bate no preço e larga na pedra. Então, esse é o cara que opera também a precificação. Ele é o robô, não é o robô executor, né? Mas é aquele robô agressor, né? Ele vira realmente a fila e faz aquele preço mudar. Ele ajusta aquela curva de precificação. Então, esse é um outro tipo de robô. É um terceiro robô aí que tem. E existe aquele robozinho que são, por exemplo, de pessoas físicas, pessoa jurídica, é Clear, é XP, que são, tá vendo? Aqui, ó, que é o cara que compra lá 100, 100, 100, 100, 200, 200, o cara monta uma trava dessa opção com essa opção, ele compra essa e vende essa opção. Então, esse é um outro tipo de robô, tá vendo? Ó, igual esse daqui, ó, XP também, ó, o cara provavelmente está montando alguma trava, tá vendendo no 33 aqui. Aqui, ó, Clear, tá vendo? De 1000 em 1000 aqui. Provavelmente também é um outro robô montando alguma operação. Então esse é um outro tipo de robô que segue aí os critérios de quem está montando uma operação nele. Então é o robô que aparece durante o dia lá, que às vezes interfere, às vezes não interfere, e é um robô que a gente pode se aproveitar bastante dele aí durante o operacional. Por que que eu estou trazendo esse conteúdo? Por que que eu estou falando para vocês esse conteúdo? Porque é legal você entender um pouco da dinâmica desses players durante o pregão, se você opera o day trade ou não, para você decidir se você vai ficar naquele preço ou se você vai cancelar sua ordem, ou se de repente aquela virada de preço é uma boa oportunidade para você atravessar na venda ou atravessar na compra, e entender um pouco da mecânica por detrás dos robôs aqui, você prestar atenção um pouco nos robôs, te ajuda a entender um pouco melhor a parte operacional do dia a dia. Você vai conseguir se sentir mais confortável ali em estar comprado num determinado preço ou não. Então eu espero que esse conteúdo te ajude de alguma forma aí a entender um pouco mais a complexidade que é a precificação das opções. São cálculos, esses robôs aí, esses players, né, essas empresas, são empresas contratadas aí, gastam milhares de reais aí por ano em desenvolvimento para uma ser mais rápida que a outra e pegar cada vez mais os spreads, porque elas vivem do spread. Então, distorcer um pouco essa curva de precificação, ela traz essa curva de precificação para o lugar e ela ganha todo esse spread, tanto que você não vai conseguir montar algumas estruturas por menos que elas realmente valham no mercado, a não ser que você tenha muita sorte aí, às vezes, de pegar alguma distorção, de ter um algoritmo aí muito rápido. Então, beleza? Deixa aquele like, se inscreve no canal e caso você queira algum conteúdo um pouco mais específico sobre esse assunto aí, eu não sou um cara dominador do assunto, mas eu vejo bastante coisa acontecendo durante o dia e você acaba se ligando lá, olha lá o robô que vira fila, olha lá, hoje quem está fazendo a vez lá é a Ideal, ou é a XP, ou você acaba pegando quem é o player do papel, quem é o market maker, quem é o formador de preço. Então é bem interessante ter essa visão um pouco mais macro na hora de operar aí, seja o day trade, seja outras operações aí que envolvam olhar aí para o book e para times in trade.